Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou a idealizadora aqui desse canal, onde a gente fala um pouquinho da jornada de chamas gêmeas, traz dicas, traz insights, traz um pouquinho de astrologia. E esse canal também tem uma página no Instagram, que eu convido vocês a seguirem lá. A gente também fala sobre chamas gêmeas, mas de uma forma um pouco mais diária, com outras atualizações, com outras interações. E lá, todo sábado, toda sexta, na verdade, eu posto uma enquete pra gente decidir a live da semana, que se você ainda não sabe, agora tá aos sábados, às 9 horas da manhã, e eu sempre dou 3 opções. E as 2 opções que não são escolhidas para live vêm como conteúdo para o YouTube. Então, se você quer participar da votação, segue lá, toda sexta-feira eu libero a enquete. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que volta e meia eu recebo essa pergunta, tanto de cliente quanto de seguidor. Qual a missão da minha conexão de alma? Qual o propósito da minha jornada de chamas gêmeas? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, lembrando que eu sempre trago os meus insights sobre o que eu vejo, tanto nos meus atendimentos, quanto na minha jornada, quanto nos estudos que eu faço, e também no que a espiritualidade me traz. Aqui não tem verdade absoluta, você sempre pode ouvir com um pensamento, com um ouvido crítico e pegar aquilo que serve para você e o que não servir, deixar para lá. Essa missão espiritual, né, geralmente é algo que mexe com a gente em algum momento da jornada. A gente vai acabar se perguntando qual é a missão espiritual da minha conexão, qual é o propósito da minha conexão, né? E a gente sabe que é uma conexão que é muito intensa, muito transformadora, muito profunda. Então, se esse tema já mexeu com você, fica aí, vamos conversar, vamos bater um papo. E já deixo aqui o pedido para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E se você sabe de alguém que está precisando ouvir o que vai ser dito aqui, não esquece de compartilhar o vídeo. Tá. A gente sempre fala muito sobre chamas gêmeas, né, gente? A conexão, a intensidade. Mas na visão espiritual, o que é isso, né? Espiritualmente falando, chamas gêmeas são 2 polaridades da mesma alma, são 2 vibrações energéticas da mesma essência, são 2 manifestações da mesma centelha divina. E elas foram separadas, e aí a gente tem vários mitos, várias teorias de por que existiu essa separação. Mas uma coisa que é comum a todas foram separadas para que, através das experiências e da evolução espiritual e expansão de consciência, possam se reunir. E quando a gente começa a entender tudo isso, uma pergunta que vem de forma muito automática é: por que é tão intenso? Por que é tão profundo? Por que é tão arrebatador? O primeiro motivo é a questão dos espelhos, que está todo mundo cansado de saber. Inclusive teve uma seguidora que comentou no meu vídeo sobre espelhos, dizendo que o que eu falei naquele vídeo não se encaixava, que ela achava que espelho era outra coisa. E sim, gente, tem coisas da jornada que a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todo o aprofundamento. Mesmo eu ou outras terapeutas, pessoas que trabalham com isso, não vai ter todas as respostas da forma que se encaixe 100% na tua jornada, porque é uma jornada muito única. Então vão ter nuances, vão ter detalhes na tua jornada que você não vai achar em nenhuma outra. Por isso que eu sempre digo, não tomem tudo como verdade, tragam esse pensamento crítico para o que encaixa para vocês. Mas o espelho da nossa chama é como se fosse assim, às vezes tem tantas coisas que são difíceis para a gente olhar, porque dói, porque incomoda, o ego não quer deixar. E a nossa chama, como um espelho, é como se abrisse um portal na nossa frente onde fica praticamente impossível ignorar essas feridas, esses traumas, essas coisas que a gente precisa trabalhar. Então, a
gente tem sim, durante a vida, espelhamentos com outras pessoas, com familiares, com amigos, com relacionamentos karmáticos, relacionamentos de alma gêmea, mas nenhum espelho vai ser tão profundo e tão intenso quanto o da tua chama. Os outros espelhamentos que você tem na vida vão ficar ali no superficial. A tua chama parece que ela vem e escancara para você de uma forma muito gritante as coisas mais enraizadas da tua alma, as coisas mais profundas da tua alma, coisas que muitas vezes nem você sabia que existia lá. E ela vem e traz esse espelho absurdo que diz assim, vai olhar, ou vai olhar, ou vai olhar. Não tem muito para onde correr. A gente também tem outra questão que traz a intensidade da conexão de chama, que são os contratos espirituais do casal de chama. A gente sabe que antes da gente encarnar, a gente toma algumas decisões, faz alguns acordos de coisas que a gente vem aqui para experienciar, vem aqui para viver durante a nossa passagem pela Terra. E com a nossa conexão de chamas, a gente também faz alguns acordos espirituais com a nossa chama, de algumas coisas que a conexão vai trazer para que haja um aprendizado, para que haja uma evolução. Então, muitas vezes, assim, vou dar um exemplo, tá? Porque foi o que aconteceu na minha jornada. Teu gêmeo, um dia tá ótimo, tá maravilhoso com você, no outro dia, some. Sem explicação, sem um motivo aparente, sem nada. Pode ser algo que a alma de vocês acordou de acontecer antes de encarnar, por algum motivo, por alguma questão, por algum detalhe da jornada de vocês, precisava acontecer dessa forma para que vocês pudessem olhar para alguma questão. Então a gente tem esses acordos espirituais que vêm antes da gente encarnar, que também influenciam bastante na intensidade da conexão de cada chama. E a gente tem o último motivo de intensidade, que é a nossa chama, ela vem para ser o nosso catalisador de despertar. Como eu falei, ela vai fazer com que a gente encare coisas que a gente nunca achou possível, porque era dolorido, era difícil. E quando a nossa chama traz esses conteúdos, traz junto um grande despertar, uma grande cura, uma grande evolução, uma grande expansão de consciência. Eu sempre brinco nas lives, em alguns vídeos que eu faço, que uma jornada de chama gêmeas é como se fosse um supletivo espiritual. Coisas que muitas vezes você ia levar 2, 3, 4 vidas para aprender, você aprende em anos, em meses, e você fica, meu Deus, por quê? Porque faz parte da conexão, essa intensidade, para que você olhe para isso. A nossa chama, ela é como se fosse um botãozinho, um switch, né? Um acendedor, vamos dizer assim, de tudo que estava adormecido dentro da gente. Quando a gente passa pelo reconhecimento da nossa chama, nada fica adormecido, nada fica escondido, nada fica nas sombras. Então é como se ele fosse o vendaval, o furacão que chega na nossa vida para fazer isso. E qual é a principal missão das chamas? É muito comum, e é outra coisa que eu sempre falo aqui no canal, a gente se perder na visualização romântica da jornada, na visualização da união física, no querer ter o gêmeo perto, querer ter essa troca física. Só que a gente tem outras coisas dentro da missão espiritual de chamas que vêm antes e são mais importantes. Não estou desmerecendo a união, tá, gente? Nunca vou desmerecer a união. Até porque eu também estou nessa jornada, todo mundo quer se unir com o gêmeo. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros aqui. E faz parte do caminho a união física, faz parte do caminho o romance. Mas para que a gente chegue nessa união física, para que a gente chegue nesse romance, a gente precisa entender que existe um caminho a ser trilhado antes. E dentro desse caminho a ser trilhado antes, outras coisas da missão, da conexão das chamas acabam tendo precedentes, como por exemplo,
a elevar a vibração planetária para ajudar nessa transição que a gente está passando para ser um planeta de 5D. Vem muito antes da união física, porque no momento que você escolhe olhar para as tuas dores, escolhe se curar, escolhe elevar a tua frequência individual, você já está ajudando nessa elevação da vibração planetária. Você já está fazendo a tua parte em ajudar o planeta nesse momento de transição. A gente também tem outra coisa que cada vez mais a gente está falando bastante. Eu já inclusive falei que vai ser um dos temas desse ano, que é a cura de padrões ancestrais. A gente tem, tirando os nossos traumas, as nossas experiências individuais, as nossas experiências pessoais, a gente tem um inconsciente coletivo, onde um faz parte do todo e o todo faz parte do um. Então, quando a gente cura coisas ancestrais, a gente também está limpando esse inconsciente em coletivo. Uma pessoa que dentro da sua jornada individual quebra um padrão ancestral, quebra um padrão kármico familiar, ela já ajuda todo um coletivo a limpar aquela memória inconsciente. Então a gente também tem essa missão, né? Tanto que se a gente for parar para pensar, todas as chamas vai ter uma questão ancestral. Pelo menos um. Aquele padrão que ela vem com esse objetivo de quebrar. Por quê? Para ajudar o coletivo a também limpar esse padrão. E uma coisa que às vezes é um pouco confundido, que também faz parte da missão espiritual das chamas, é o inspirar outras almas para o amor incondicional, para elevar a vibração, para fazer as próprias curas, para fazer expansão. E quando a gente fala de inspirar, muita gente acha que assim, então porque eu sou chama, eu vou ter que trabalhar com espiritualidade, vou ter que trabalhar com terapia, vou ter que trabalhar com tarô. Não, gente. Essa missão, né, a minha missão aqui, a missão de outras pessoas que fazem isso, não é porque é chama. Isso faz parte da nossa evolução pessoal. Então, nem toda chama gêmea vai ter essa missão espiritual de trabalhar, de ajudar outras pessoas de forma direta. Porém, você chama. No momento em que você vibra em essência, você vive em essência, você escolhe viver a tua verdade, e isso por si só já está inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, não é que você precisa começar a ler tarô, fazer 1001 cursos terapêuticos, vir para a internet, não. Na tua vida diária, você vivendo a tua verdade, a tua essência, tenha certeza que você já está inspirando outras pessoas, você já está tocando a vida de outras pessoas. A gente tem um detalhe que é pouco falado, porque virou meio que um tabu no meio do coletivo, virou meio que uma sombra, né? Não, a gente não vai falar disso, mas eu vou falar. Eu vou falar, né? Que é o seguinte, gente. Nem todo mundo vai se unir fisicamente nessa vida. E isso também faz parte da missão de chamas. Hoje, né, com toda essa evolução que a gente vem fazendo, eu tenho certeza que vocês já viram aí pela internet esses exemplos, né? Casais de chama, onde um deles fez a passagem, ou pessoas que hoje em dia falam que não têm vontade de se unir com a chama, já estão em um relacionamento de alma gêmea e tá muito bem, obrigado. Nem todas as chamas vão se reunir fisicamente nessa vida. Também faz parte da missão, para que a gente entenda que amor incondicional é incondicional porque não tem condições. Não é amor só porque vocês estão juntos, não é amor só porque vocês têm um casamento, têm filhos. O amor, ele é incondicional. Então, a gente tem sim algumas almas que aceitaram, né, essa missão de mostrar que não precisa da união física para que seja um amor incondicional, para que seja um casal de chamas. Dito isso, eu vou abrir um parênteses. Não é uma coisa comum. São casos raros, mais raros, tá?
O comum dessa jornada realmente é a união física. E não ouçam isso e comecem, então quer dizer que eu não vou entrar em união. Cada jornada é individual. E as pessoas, os casais que sabem que não vão entrar em união física nessa vida, já estão recebendo os sinais, já estão começando a despertar para esse fato. Então, nada de ir cavar, de catar pelo em ovo, de ficar desesperado, de ai meu Deus. Não, a gente fala porque é necessário ser dito. Vamos tirar esse tabu, vamos trazer luz às experiências. Se a gente fala que cada casal de chamas é único e cada casal de chamas vai ter sua história única, nada de ficar comparando a tua jornada com fulaninho, com cicraninho, com beltraninho, tá? Ok. E outra coisa que a gente precisa entender, mesmo que não haja a união física nessa vida, a conexão ela cumpre o papel que é dela de acelerar o despertar e aumentar a vibração. Como eu falei, existem coisas antes da união física. Então, focar só na união física é um erro que a gente faz nessa jornada. E aí a gente também tem chamas que vêm com a missão de desenvolver um trabalho em conjunto. Não é só as missões individuais, não é só ajudar a elevar o planeta, a vibração do planeta. Algumas chamas, elas têm a particularidade de missões conjuntas, projetos de cura, né? Chamas que acabam todos dois sendo terapeutas e aí vão ajudar nesse processo de cura, nesse processo de elevação da alma de outras pessoas. A gente tem chamas que podem ter aí trabalhos que envolvem arte, educação, sociedade, e eles vêm com essa missão de mostrar um outro caminho, de fazer diferente, mas sempre vai ser alinhado com o servir ao amor verdadeiro e ao amor incondicional. Uma coisa que eu queria falar, já que a gente está falando da missão espiritual, mas também é uma coisa que já se fala muito, é sobre o despertar para essa missão. Ele vem em fases, assim como tudo nessa jornada vem em fases. A gente tem um encontro inicial, né, que é onde as chamas elas se reconhecem, e aí tem o gatilho do primeiro despertar. A gente tem a fase de separação, que é necessária para que se haja a expansão de consciência, para que se haja a elevação da vibração. E a gente tem as curas emocionais profundas, espirituais profundas, que cada vez que você faz uma cura dessa profunda, você passa por um novo despertar. Você aprofunda o teu despertar. Uma coisa que a gente precisa dizer antes da união física com a manifestação externa da tua polaridade de alma acontecer, você tem a união interna, que é o teu encontro com o teu eu superior. É aquele momento em que você está integrado com essa energia, você está integrado com a tua vibração mais alta. É aquele momento em que você para de fugir de quem você é. E a jornada de chamas gêmeas é o maior chamado que a gente vai ter para voltar à nossa essência, para voltar quem a gente é. E infelizmente, eu sempre falo infelizmente porque deveria ser mais fácil mesmo, infelizmente a gente nesse momento evolutivo, nesse momento de transição ainda precisa da dor. A dor ela ainda serve como um grande mestre. A dor não vem para castigar, ela geralmente vem como um portal para elevar consciências maiores. E dito tudo isso, né? Dito tudo isso sobre a questão de missão espiritual, como é que a gente pega a nossa jornada individual, a nossa jornada particular e alinha com essa missão do casal de chamas? Cura, né? Óbvio. A gente precisa curar para se conectar com a nossa chama. Amor próprio, autoconhecimento, descobrir quais são os teus dons, quais são os teus talentos, o que te traz paz, o que te traz alegria, o que te traz vontade de viver. Essas coisas são muito importantes para que a gente se alinhe do individual para o casal e, consequentemente, para o coletivo.
E lembrando que a união, ela só acontece quando cada um está inteiro. Não adianta você tá aí com algumas coisas que não quer ver, algumas coisas que não quer encarar, e dizer, eu vou entrar em união. Você só entra em união quando você está inteiro em você, quando você está em essência. E é muito confundido isso com, então eu tenho que ser perfeito para entrar numa união. Não, mas você tem que ser inteiro. Ser inteiro não é ser perfeito. Quando você está vibrando em essência, quando você se permite ser quem você não atingiu a perfeição, você atingiu a sua essência. E isso que é a grande diferença da jornada. A missão começa quando você para de esperar que algo aconteça para ser feliz e vai viver a tua verdade de que você pode ser feliz agora. Problema, dificuldade, sempre vai existir. É essa a grande diferença. Não é ser perfeito, é ser o melhor que você pode ser com a consciência que você tem nesse momento. Tá bom? Foi isso, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar sugestão de vídeo, sugestão de tema, os comentários é de vocês. Eu sempre agradeço muito a colaboração. Um beijo, até a próxima.